Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária desta quarta-feira, 22 de julho de 2015. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Doutora Ana Nery. Aprovação. Desembargadora Judite Nunes. Desembargador João Rebouças. Vivaldo Pinheiro. Zeneide Bezerra. Aprova-se a ata sem emendas. Doutor Cícero Macedo. Doutor Gilson Barbosa. Doutor Cornélio Alves. Aprovo. Aprovada sem emendas a ata da sessão anterior. Expediente. Desembargador João Rebouças, Vossa Excelência tem 4 processos em mandado de segurança. Senhor presidente, esse primeiro, ele trata daquela progressão funcional de professor, não está em mesa, porque, juntamente com o desembargador amigo, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre essa legislação. Agora, os demais estão em mesa, senhor presidente. O 2, impetrante é Moab Henrique do Nascimento, impetrado. Comandante-geral. Suspensão da desembargadora Zeneide Bezerra. Comandante-geral da Polícia Militar, o voto está disponibilizado, a matéria já é conhecida, é promoção da Polícia Militar, graduação de cabo da Polícia Militar na condição de excedente, preenchimento de requisitos. Aqui a alegação é o limite da lei prudencial. Eu estou citando o precedente desta Corte, a relatoria desembargador Saraiva, desembargador Amauri, desembargador Judite, do Superior Tribunal. Estou concedendo a segurança em sintonia com a Procuradoria de Justiça. Como eu estou votando, senhor presidente. Desembargador Vivaldo Pinheiro, todos de acordo? Alguma divergência? Inúmeros precedentes? Senhor presidente, o 3, impetrante Adriano da Silva Bezerra, também a mesma matéria, que é promoção para primeiro sargento, de primeiro sargento para subtenente. Mantém só uma preliminar de licitidade passiva do secretário de Administração, Recursos Humanos, eu estou acolhendo, e no mais é a mesma fundamentação com os mesmos precedentes, mesma matéria. Mesma votação, alguma modificação? Na sequência, desembargador. Também, senhor presidente, é impetrante Vanderlei Galdino do Soares, que é a mesma matéria, só que é o posto de major em ressarcimento de preterição. Também todos em sintonia com o órgão ministerial, senhor presidente. Impedimento da desembargadora Judite Nunes. Mandado de segurança da relatoria desembargadora Zeneide Bezerra, Thaisa Pereira de Azevedo Maia de Medeiros. Secretário de Saúde Pública. Com a palavra, excelência. Pois é, já tem inúmeros precedentes, senhor presidente. Eu vou ler a emenda, se tiver necessidade, alguma pergunta. Então, servidor público, licença para acompanhamento de cônjuge transferido ex-ofício, servidora pública estadual, possibilidade de inteligência do artigo 88, inciso 2, a linha D, da Lei Complementar 122/94, aplicação do princípio de proteção da unidade familiar, artigo 226 da Constituição Federal, direito líquido e certo evidenciado, licença para acompanhamento de cônjuge por tempo indeterminado e sem remuneração. Precedentes em consonância ministerial, estou concedendo a ordem, senhor presidente. Cícero Macedo. De acordo, presidente. Desembargador Gilson Barbosa. De acordo. Cornélio Alves. Doutora Ana Nery. Desembargadora Judite. Desembargador Expedito. Desembargador João Rebouças. Vivaldo Pinheiro. Amilcar Maia. Dilermando Mota. Vigílio Macedo. À unanimidade. Nos processos independente de pauta, tem embargo de declaração e mandado de segurança da relatoria da desembargadora Judite Nunes. Essa matéria tem precedentes, é aquele mandado de segurança, concurso público, candidato aprovado dentro do número de vagas, validade do certame expirada, concessão da segurança. Alegação de omissão quanto ao exame dos óbices da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inexistência da omissão. A matéria está sedimentada nessa corte. Vossa Excelência a conclusão rejeita, do acordo, portanto. estou rejeitando os embargos. Acompanham todos. Todos Ainda os em votos processos estão disponíveis, viu? prioritários de julgamento independente de pauta, nós temos agravos internos da relatoria da desembargadora Judite Nunes, tem 5 agravos anotados, o desembargador Vigílio Macedo tem 1. Desembargadora Judite, embargo da declaração. Doutora Ana Nery,
Agravo regimental do mandado de segurança 10.647.4, agravante é o Estado, procurador Ricardo Jorge Furtado de M. Menezes, agravado Frankley Lins da Silva, advogado Antônio Marques da Costa Ferreira. Esse aqui se trata de uma pretensão de participação em estágio de habilitação à graduação de sargento PM. Decisão liminar que diferiu a ordem antecipatória para afastar a validade do fundamento utilizado pela administração para eliminar o candidato do processo. Alegação de equívoco no fundamento legal utilizado no deciso. Não demonstração. Ato coator que denota correlação entre os processos seletivos tratados pelos decretos 7.077 de 1977 e 21.667 de 2010. Persistência do fumus em seara de cognição inicial. Ausência de prejudicialidade em relação ao objeto da liminar, conhecimento e desprovimento do agravo. Nesse caso aqui, o Estado alega que houve uma confusão na aplicação desses dois decretos, mas realmente não houve, aqui no voto está explicitado, inclusive esse 2010 é posterior, existe tão somente o comportamento bom e o exame da liminar não ficou prejudicado porque o processo vai prosseguir com o exame de mérito. Querem algum esclarecimento? Querem que leia o voto para ver os fundamentos? Desembargador Vivaldo Pinheiro, Vossa Excelência está de acordo com o voto da desembargadora. Aliás, desembargador João Rebouças, inicialmente, desculpe. Todos de acordo, mantendo a decisão da relatora. Na sequência, desembargadora. Agravo regimental, no mandado de segurança 20.418, distrito 9, agravante Josilene Manaia dos Santos, advogado Lindo Castro Nogueira de Moraes, agravada juíza de direito da Vara Civil da comarca de Areia Branca. Nesse caso aqui, Excelência, é uma insurgência da agravante em face da decisão que extinguiu o mandame sem resolução de mérito ante o reconhecimento de perda superveniente de interesse processual. Ação mandamental que apontava decisão de cancelamento da matrícula de imóvel como ato coator específico. Informação prestada pela autoridade coatora no sentido de revogação de tal deciso. Nova decisão proferida, oportunizando o contraditório no feito administrativo. Perda inequívoca do objeto. Impossibilidade de ampliação do objeto da ação mandamental. Respeito à natureza da espécie processual eleita. Estou conhecendo e desprovendo o agravo. Atingindo em torno desse registro. João Rebouças. Desembargador Vivaldo. Todos em consonância com o voto da relatora. Continuo. Por favor. Agravo interno no mandado de segurança 6.349, distrito 3. Agravante Armando Lúcio Ribeiro. Advogada Juliana Carvalho de Araújo. Agravado Procurador-Geral de Justiça Adjunto do Estado do Rio Grande do Norte como Procurador-Geral. E nesse caso aqui, Excelência, é um problema do auxílio moradia. E eu indiferi a liminar, tendo por base o óbice do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2009. Ele é um promotor de justiça em atividade que busca a concessão de auxílio moradia. Alegação de não enquadramento da verba pretendida por sua natureza no âmbito do óbice normativo. Inviabilidade da pretensão, pelo menos em sede liminar. E eu estou desprovendo o agravo. Quer ouvir a fundamentação? Ele é promotor. É porque ela é casada com outra promotora, não é isso? A esposa dele. Aí tem impedimento. Eles estão acumulando. Um casal. O óbice é isso. E em sede liminar, pelo menos em sede liminar, ainda não estudei o mérito. Em sede Essa questão, liminar, inclusive, eu achei que não era o caso. Está para ser decidida no Supremo. Essa questão aí. Desembargador João Rebouças, vamos tomar os votos. O óbice da lei, né? Da minha relatoria, eu também neguei a
liminar. Desembargador Vivaldo Eu Pinheiro. também acompanho, excelência. Desembargador Amilcar Decisão do Maia. Supremo. Se é de liminar, é melhor aguardar por cautela. Mais ainda, nós estamos ratificando que tem natureza remuneratória, né? É. Desembargador Dilermando Mota. Exatamente isso. Desembargador Vigílio Macedo. Desembargadora Zeneide. Doutor Cícero Macedo. Eu acompanho também, mas não tem, viu, presidente? O Supremo já disse que não. Se tem dois na mesma casa recebendo, então mais ainda se afigura isso, do meu entendimento. Desembargador Gilson Barbosa. Acompanho. Não muda não o direito, não. Disse Desembargador que não é remuneratório. Cornélio Alves, doutora Ana Nery. Desembargador Expedito Ferreira, também. Desculpa, era Vossa Excelência primeiro. Ficou por último, os outros serão os A primeiros. questão está no... Desembargador Judito, Vossa Excelência pode Continuar. continuar. Agravo regimental e mandado de segurança número 19, distrito 6. Agravante é o Estado, procurador Ricardo Jorge Furtado de Mendonça Menezes, agravado Manuel Orzabal do Nascimento, advogado Judson Solano Vale Henrique Godeiro. Nesse caso aqui, excelência, o agravo regimental no mandado de segurança, decisão agravada que não conheceu de insurgência anterior por intempestividade e diferiu a liminar pleiteada no mandamos. Alegação de equívoco na observância do termo acor do lapso recursal. Adoção do entendimento que prevalece na jurisprudência com ressalva de posição pessoal. Termo acor definido como data da juntada do mandado de intimação. Circunstância que não altera a irregularidade processual no caso concreto. Agravo regimental anterior que se torna extemporâneo, uma vez interposto antes do início do lapso recursal. Decisão liminar que, quanto ao mérito, não comporta reforma. Aplicação do entendimento assente nesta Corte e nos seus pretórios. Conhecimento e improvimento do agravo. Aqui eu deixei de conhecer do agravo por intempestividade. E, nesse caso aqui, houve a insurgência, mas eu não estou me retratando porque eu acho que a posição foi correta. O voto está aí disponível e qualquer indagação, claro que poderá ser feita. Desembargador Expedito Ferreira. Desembargador João Rebouças. Acompanho, não tem problema. Vivaldo Pinheiro. Amilcar Maia. Dilermando Mota. Vigílio Macedo. Zeneide Bezerra. Cícero Macedo. Acompanho. Gilson Barbosa. Cornélio Alves, doutora Ana Nery. Acompanho. Ainda tem um, excelência. O último, agravo regimental no mandado de segurança 24.400, distrito 7, agravante Francisco Diego Jacinto Alves de Oliveira, advogada Ana Michele de Souza, agravado comandante-geral da Polícia. Esse aqui também acho que basta ementa, constitucional e administrativo, agravo regimental e mandado de segurança. Concurso público para o provimento de vagas no cargo de soldado militar. Decisão que indiferiu o pleito liminar com suporte principal nas previsões do edital. Alegação de violação do princípio da publicidade. Necessidade de observância das peculiaridades do caso concreto. Circunstâncias complexas relacionadas ao certame. Ato coator determinado por ordem judicial que especificamente impôs à administração a publicidade por meio de diário oficial. Deferimento liminar da pretensão que importaria em precedente perigoso e possivelmente ofensivo à isonomia entre os candidatos, conhecimento e desprovimento do recurso. Tudo de acordo? Também está disponível o voto. Alguma divergência? Algum esclarecimento? Só destacar, presidente, que essa decisão judicial foi minha, mas ela não é o ato coator aqui no caso. O ato coator é outro. É outro. Mas a decisão Apenas que determinou foi me minha. referi, Eu não estou impedido nesse caso. Não, eu só me referi para saber o porquê da tomada de posição da administração. Eu estou apenas registrando porque Claro, pode ter lá no claro. saldo informação, alguma coisa com o meu nome. Em mandado de segurança, nós temos... Vossa Excelência não tem mais desembargadora Judite. Em mandado de segurança. Então vamos seguir o regimento. Desembargador Vigílio Macedo. Pela ordem. Mandado de segurança. Então vou julgar e depois eu volto para cá. Mas tem muita coisa... Certo.
Todos de acordo com o entendimento do desembargador Vigílio? Há unanimidade, portanto. Com base no regimento interno, então, foram julgados os mandados de segurança da pauta, independente de pauta, constantes aqui da relação, mas os recursos em mandado de segurança. Dou prioridade, portanto, à ação rescisória da relatoria do desembargador Expedito Ferreira, que é o número 1 da pauta anterior. Desembargador Expedito Ferreira. Pois não, Excelência. Processo 2014, 24, 369,6. Embargador Vigílio é impedido. Dizendo Vossa Excelência. A sentença do desembargador Vigílio. Vigílio é impedido, desembargador Vigílio. Suspeição do desembargador Dilermando Mota. Suspeição do Dilermando. Por favor. Tem quórum. Autor Idema Réu José Dantas. Excelência, não sei, o revisor do desembargador João Batista a gente tem julgado vários precedentes, apesar de a ação ter sido ajuizada como superdano de recurso. Eu vou ler a emenda, o revisor, não sei, certo? Ação rescisória preliminar de inédita da inicial, suscitada pela parte requerida. Petição inicial que demonstra razões do pedido reincidente. Possibilidade de entendimento quanto aos limites jurídicos da impugnação. Petição apta a instaurar a jurisdição preliminar que ele se rejeita. Preliminar e probabilidade jurídica do pedido arguída pelo demandado. Matéria que se confunde com exame sobre matéria de interesse meritório. Transferência para o mérito. Mérito. Pretensão inicial que alega ofensa pelo julgado reincidente de questões tratadas na Constituição Federal. Matéria de índice constitucional. Inaplicabilidade da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. Pretensão rescisória fundada no artigo 425, inciso 5 do Código de Processo Civil. Alegada violação a literal dispositivo de lei, inocorrência, entendimento no julgado reincidido com suporte nos textos normativos vigentes no tempo do direito alegado, discussão quanto à justiça do acórdão, inconformismo somente passivo de exame pela via recursal, ação ajuizada como supedâneo de recurso, impossibilidade, precedente dessa corte. Também achei que era. Improcedência da pretensão rescisória, em consonância com o 11º Procurador de Justiça, Excelência. Pagador João Rebouça. Presidente, a matéria realmente na Corte, os precedentes antigos são todos nesse sentido. Há uma preliminar de inépcia que, na esteira dos precedentes, o desembargador Expedito rejeitou, também rejeito. Há uma preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, que, na esteira dos precedentes, o Excelência transferiu para o mérito. No mérito que diz respeito a quintos, que é previsão da Lei Complementar 162/99, vigente à época, antes da declaração da inconstitucionalidade do artigo 28, parágrafo 4º da Constituição do Estado, foi na ADIM 1335-0. E, no caso, aqui a garantia da preservação das situações anteriores, está prevista no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Sua Excelência vem em sintonia com os precedentes, eu acompanho integralmente. É todo de acordo? A unanimidade, portanto. Voltamos aos processos relativamente a embargo de declaração em outros processos que não mandato de segurança. Doutora Ana Nery, desembargadora Judite Noni, na sequência. Está com a palavra, doutora. Embargo de declaração em embargo de execução 2014-016-481, dígito 9. Embargante, município de Natal, procurador doutor Tiago Caetano de Souza. Embargado, Estado do Rio Grande do Norte, procuradora doutora Valesca Caldas Galvão. O voto está disponibilizado, eu vou dar uma lida na emenda. Embargos de declaração, embargos à execução fiscal, taxa de limpeza pública, prescrição, extinção do crédito tributário, alegação de omissão no acordo, pretensão de rediscussão do julgado, meio inapropriado, renovação à lide, descabimento, eu estou conhecendo e rejeitando
os embargos, uma vez que ficou evidente que ele, aquelas questões que pretende rediscutir em embargo de declaração, matéria já apreciada nos embargos de execução. Eu estou entendendo pela inadequação do meu utilizado, estou rejeitando os embargos. Todos de acordo? Embargadora Judite Nunes. Pois não, Excelência. Embargo de declaração, em embargos de declaração, em embargos à execução, 12.079, dígito 8. Embargante é o município de Natal, a procuradora Naí Gomes de Souza Pitombeira, e embargada a Data Norte, advogada Tuísa Fernandes Matoso. Bem, aqui é uma questão de honorários, eu vou ler o acórdão e mais uma vez fico à disposição. Ementa processual civil, embargos de declaração, em embargos de declaração, em embargos à execução. Acordo embargado que acolheu a pretensão do ente municipal para condenar o embargado nas custas processuais, fixando honorários sucumbenciais. Alegação de omissão no tocante à fundamentação legal do acórdão, inocorrência. Verba honorária fixada em expressa conformidade com a apreciação equitativa disciplinada no artigo 20, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Valor que atende à complexidade e nível de exigência dos embargos do devedor. Mero inconformismo do município, ausência de omissão, possibilidade de acumulação com os honorários eventualmente fixados na ação executória, conhecimento e rejeição dos embargos. Embargador Expedito Ferreira. Todos de acordo? À unanimidade. Na sequência, nós temos anotado agravo interno em outros processos do desembargador Expedito Ferreira. Vossa Excelência tem 4, desembargador Vivaldo Pinheiro tem 1, desembargador Amilcar Maia tem 2. Vamos pela ordem de antiguidade. Desembargador Expedito Ferreira. Excelência, são 4, dois são idênticos. É o grau regimental em conflito de competência, conflito negativo de competência, 2014, 23704. Agravante Ministério Público, suscitado juiz de direito da 5ª Vara Civil da Comarca de Natal, suscitado juiz de direito da 1ª Vara Civil da Comarca São Gonçalo do Amarante, entre parte A da S. Freire Microempresa. O segundo é o 2014-25657, agravante Ministério Público, suscitado juiz de direito da 5ª Vara Civil da Comarca de Natal, suscitado juiz de vara 1 da Comarca São José do Mipibu, entre parte José de Vasconcelos Mendonça. A emenda, Excelência, agravo regimental em conflito de jurisdição, preliminar legitimidade anticausa do Ministério Público, suscitado de ofício pelo relator. Decisão agravada que deliberou acerca do juízo competente para tramitação de processo de competência territorial relativa, inexistência de arguição pelo demandado de exceção de incompetência, ausência de legitimidade do órgão ministerial na condição de custo legítimo, suscitar incompetência ou recorrer de decisão que declarou juízo competente. Agravo não conhecido, Excelência. O segundo também é no mesmo sentido das duas decisões, Excelência. Todos de acordo com o entendimento do relator? Outros 2. Agravo interno em ação de execução fiscal 2013-18-635, agravante município de Natal, agravado Estado do Rio Grande do Norte. O último, município é o 2014-13-614, município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. Excelência, isso é execução de PTU, cujo vencimento, todos dois eram em 2007, e a ação só foi proposta 5 anos depois da prescrição, certo? Agravo interno em execução fiscal, decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de prescrição sobre crédito tributário, extinguindo o feito com resolução de mérito na forma do artigo 269, inciso 4 do CPC, flagrante subsistente das alegações que elastiam a pressão hora fundamentada, decisão mantida por seus profundamentos, recursos conhecidos e desprovidos, Excelência. Todos. Desembargador João Rebouças.
Embargador Vivaldo, embargador Amilcar. Alguma divergência? Desembargador Vivaldo Pinheiro, Vossa Excelência tem a palavra. Agravo regimental em execução fiscal, agravante do município de Natal, procurador Herbert Alves Marinho, agravado do Estado do Rio Grande do Norte. A ementa. Tributário, agravo regimental, execução fiscal, emissão da CDA contra sujeito passivo desprovido de personalidade jurídica própria. Artigo 41 do Código Civil. Impossibilidade de substituição da CDA, constituição do crédito prejudicado ab início, precedência do STJ e desta Corte, decisão confirmada, negativa de provimento do agravo. A CDA em nome da Secretaria de Infraestrutura. Todos de acordo, esse entendimento remansou aqui da Corte. A unanimidade. Embargador Amilcar Maia. Senhor presidente, eu tenho 2 agravos regimentais em recurso extraordinário. O primeiro, apelação civil 2007-002858-0 e o segundo, 2007-01120, dígito 0. Todos têm como agravante o Estado do Rio Grande do Norte, ambos têm agravante do Estado do Rio Grande do Norte, sendo que o primeiro agravado é Rivaldo José Menino Penha e o segundo, Ana Isabela Barbosa B. da Costa. São processos oriundos da vice-presidência, matéria que já foi submetida à apreciação por esta Corte, e eu vou ler apenas a ementa, se houver alguma dúvida. Agravo regimental em decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário diante da prolação do acórdão pelo STF no paradigma do RE 561836, orientação aplicada pela vice-presidência, incidência do artigo 543b, parágrafo 3º do CPC, desnecessidade do trânsito em julgado, precedentes do STJ e STF, e argumentação do agravante suficiente a ensejar a modificação da decisão vergastada. Agravo regimental conhecido e desprovido. A matéria de fundo, hora debatida, só é o RV, que, inclusive, foi aquela decisão que embargaram, está pendendo de apreciação do embargo, ainda lá em cima, por causa da conclusão do ministro, que Vossa Excelência mesmo chamou a atenção, mas esses processos já foram todos distribuídos para os membros da Câmara Civil. E não há necessidade da espera do trânsito em julgado. As nossas decisões, pelo menos na minha época da Câmara Civil, é no mesmo sentido do Supremo, que não esclarece nem resolve, como sempre. Salve pra gente. Todo de acordo com o entendimento do ilustre relator, vice-presidente, decisão da vice-presidência, na admissibilidade do recurso extraordinário. A unanimidade. Embargador Cornélio, Vossa Excelência está com a palavra. É um conflito negativo de competência 2014-008-022, dígito 1. Conflito de competência. Negativo de competência. Negativo de competência. A origem, vara criminal da comarca de Ceará-Mirim. O suscitante é o juiz da vara criminal da comarca de Ceará-Mirim. O suscitado é o juiz de direito da comarca de João Câmara. Eu vou ler a ementa que no dia 7 passado houve um julgamento igual, o relator foi o desembargador Amilcar, e a matéria já é pacificada aqui. Direito penal e processo penal, conflito negativo de competência, mudança de endereço do apenado, deslocamento da competência do processo executivo penal sem oitiva do juízo destinatário, impossibilidade, ausência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena que inviabiliza a adoção de medida no caso concreto. Feito executivo que deve permanecer no juízo de direito da vara criminal da comarca de João Câmara, precedente desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. O caso aqui é que a execução iniciou-se na comarca de João Câmara, foi feita a diligência e o oficial certificou que o apenado se encontrava em outra comarca, em Ceará-Mirim. O juiz de ofício decretou a sua incompetência e remeteu para a comarca de Ceará-Mirim. Lá, o juiz também de Ceará-Mirim não aceitou a competência, estabeleceu-se o conflito e, diante dessa falta de consulta que houve por parte do juiz da comarca de João Câmara, eu estou declarando suscitado, o juiz suscitado, quer dizer, o da comarca de João Câmara, como competente para execução, nos termos dos precedentes. Um aqui desembargador Amilcar, que foi julgado no dia 8/7, outro desembargador Amaury Moura e outro de Lemando Mota. É como voto. Doutora Ana Nery. Eu acompanho, senhor. Embargadora Judite. Também acompanho. Embargador Expedito. Embargador João Rebouças. Vivaldo. Amilcar Maia. Também, Excelência. Lemando Mota. Virgílio Macedo. Zeneide Bezerra. Cícero Macedo e João Barbosa. Com o relator. A unanimidade.
exauridos os processos que independem de pauta do Tribunal Pleno anterior, julgamos o primeiro ação rescisória e nós temos da relatoria desembargador Expedito Ferreira, ação civil originária, município de Várzea, Estado do Rio Grande do Norte, Antônio Genivaldo Carvalho. Está aí mesmo, excelência. É esse. Pois não. Verificamos que os autos tratam de uma ação civil originária, deposta pelo município ou do Estado, com vista à exclusão do município do cadastro restritivo da Control, que é a Controladoria Geral do Estado. Entretanto, o município também pediu, nessa mesma ação civil originária, a condenação do ex-prefeito por improbidade administrativa. Então, em princípio, verificando a impossibilidade de acumulação de pedidos, por dois aspectos. Primeiro, porque o rito das duas ações são diferentes e o juízo competente também é diverso. O Ministério Público vai requerer vista dos autos do desembargador Expedito no sentido de emitir, fazer uma análise mais acurada dos autos e emitir um parecer de estilo, inclusive, quanto a essa matéria. Vossa Excelência defere, estou de acordo, agora temos que tirar de pauta. Retirado de pauta um processo caminhado ao Ministério Público para revisão do parecer. Na sequência, embargo de infringente, desembargador Vigílio Macedo, revisora desembargadora Zeneide Bezerra, matéria também... capitalização. Vossa Excelência vem na esteira dos precedentes. Todos uníssonos, à unanimidade, portanto. Ação rescisória Roberto Machado Filho, desembargador Vigílio Macedo, Priscila Henrique Menezes. Vai mesmo, Excelência. Não dava o endereço do pai da criança, e em consonância com o parecer da 20ª Procuradora de Justiça, estou julgando procedente que a ação confirmando a liminar do Embargadora Zeneide. Embargador Cícero Macedo. De acordo. Embargador Gilson Barbosa. De acordo. Cornélio Alves. Doutora Ana Nery. Também. Doutora Judite Nunes. Todos de acordo? Integralmente, Excelência. Vossa Excelência ainda tem processo na sequência, embargador Vigílio. Vossa Excelência continua com a palavra até a exaustão dos seus processos. Eu tenho um embargo inteligente, que é capitalização, que estava como foi votado o terceiro, o sexto da pauta do dia, é também capitalização. Embargo inteligente, apelação civil, ação de revisão de contrato de bancário, capitalização mensal de juros, declaração de constitucional. Sim, da pauta do dia. Do dia. Sexto da pauta do dia. Também a mesma votação. Mesmo entendimento. Mais algum idêntico, Excelência? Voltemos à pauta anterior, então. Vossa Excelência tem um sexto da pauta anterior.
exercício inclusive de retratação de serviço com a FIC 643 da lei, parágrafo terceiro do Código Civil, sugestão do caso aos efeitos do caso extraordinário, número 561 possibilidade da compensação das penas remuneratórias decorrentes da Convenção Monetária em razão da legislação posterior e reestruturou a carreira da legislação pascal de uma forma só e unicamente Um RV. ao recurso extraordinário 5561. Ok. Há alguma divergência? Não há. Julgado com os precedentes. Nós temos um ADIM da desembargadora Zeneide Bezerra, Ministério Público, requerente, município de Natal e presidente da Câmara Municipal de Natal. A ação direta de inconstitucionalidade só é julgada pelos tribunais estaduais e pelo Supremo Tribunal Federal. Estou dizendo que tem estudantes presentes para a gente aclarar um pouco. Pois bem, já identificado por Vossa Excelência o processo, o Procurador-Geral da Justiça ajuizou a apresentação ADIM com pedido de liminar dos artigos 16, parágrafo 4º e 22, ambos da Lei 6295/2011, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais por afronta aos artigos 26, inciso 21 e 112 da Constituição Estadual. Requereu o deferimento da medida liminar, a fim de determinar a imediata suspensão da eficácia dos referidos dispositivos. Juntou os documentos de folhas, intimada a Câmara de Natal, apresentou manifestação sobre o pedido liminar, aduzindo, primeiro, preliminar de impossibilidade de ajuizar a DIN em face da lei ter efeito concreto, não podendo haver o controle abstrato de constitucionalidade. B, os requisitos liminares não estão presentes. C, a prestação de serviço público não constitui atividade exclusiva do Estado, de modo que os instrumentos de parceria firmados entre o poder público e as organizações sociais não são igualmente do poder estadual. D, o artigo 16, parágrafo 4º da Lei 6295, trata de exceção especial do servidor para desempenho de suas funções junto à organização social e, embora fale de processo seletivo, se fosse assim, teria sido utilizado o termo empregado. Tudo isso aspiado. O município de Natal, em suas razões, sustentou, primeiro, que a lei municipal, esta, é espelho da lei federal 9637/98 e, portanto, a Constituição Federal e a Constituição Estadual obrigam que os serviços de saúde sejam prestados exclusivamente por órgãos ou entes públicos, podendo as organizações prestarem esse serviço. 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou o tema. Nem todas as modalidades de contratação com o poder público precisam se submeter ao artigo 24, inciso 24 da Lei 8666/93. 3. O artigo 22 da Lei 6295 esgotou seus efeitos no tempo, porque conferiu 90 dias para qualificar as organizações sociais, já tendo sido ultrapassado este prazo. As folhas tanto deferia liminar, determinando nos modos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 236 do Regimento Interno deste Tribunal, que fossem notificadas as autoridades responsáveis pelo ato impugnado para querendo apresentar as informações que entendessem necessárias. A Câmara Municipal de Natal e o município ofertaram novas informações às folhas tais, respectivamente, reiterando os termos postos anteriormente. Por fim, o Procurador-Geral de Justiça requereu, primeiro, rejeição das preliminares de não cabimento da ação direta de inconstitucionalidade reflexa e de perda do objeto. E 2, no mérito, a procedência do pedido deduzido na peça exordial para declarar inconstitucionais os artigos 16, parágrafo 4º e 22 da Lei Municipal de Natal 6295/2011. É o relatório, senhor presidente. Preliminar de impossibilidade da ADIM em face de normas com efeitos concretos suscitados pela Câmara e pelo município. Aduzem que esses artigos já mencionados possuem efeitos concretos, não podendo, por consequência, ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade.
Eu quero dizer que está devidamente disponibilizado o voto. É bem verdade que os precedentes do Supremo Tribunal eram no sentido da inadmissibilidade da DIN contra atos de efeito concreto e destacam em uma construção ainda do ministro Dias Toffoli, no que interessa, diz, quanto à alegação da CONAP de ofensa à garantia do direito adquirido, artigos tais da Constituição Federal, entende-se que o exame pressupõe a realização de análise casuística, incompatível com a natureza do processo objeto de fiscalização concentrada de constitucionalidade, fundamento que não merece ser apreciado em sede de controle concentrado, o qual não se presta a discutir fatos e casos concretos reservados que são ao controle incidental. Com efeito, a finalidade do controle de constitucionalidade é muito mais abrangente. Na verdade, se está diante da guarda da própria Constituição, lei maior do país, norma geral e aplicada a todos. E, através dela, em face de seus princípios basilares, direitos fundamentais e coletivos, regras de cunho geral e individual, que a vida em sociedade se torna possível. Com este pensar, a doutrina moderna, a exemplo das lições de Pedro Lenza e Marcelo Novellino, evidenciam a necessidade de controle da legislação com efeitos concretos e até mesmo de atos administrativos com efeitos abstratos. Seguindo essa nova corrente, a Suprema Corte passou a entender ser possível o controle de constitucionalidade desde que a controvérsia constitucional fosse suscitada em abstrato, independentemente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato do seu objeto, conforme recente precedente de notório conhecimento deste Pleno, nos autos da EDIM 3202-RN, que destacam ação direta de constitucionalidade, constitucional e administrativo, decisão administrativa do Tribunal do Rio Grande do Norte. A extensão da decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte aos servidores em condições idênticas aos agravantes torna ato indeterminado, ato administrativo normativo genérico, cabimento da ação direta de inconstitucionalidade. Aqui é da ministra, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, em 5/2/14. Igualmente, em sede de decisão monocrática, em caso semelhante ao este examinado, pronunciou-se o ministro Roberto Barroso, em 5 de março de 2004. No que interessa, em negrito, ação popular, cujo pedido principal consiste na declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais. Seguindo, cabe ação direta de inconstitucionalidade, ainda que se trate de lei de efeitos concretos, aí tem os precedentes. Isto porque o entendimento deste tribunal está consolidado no sentido em que os juízes e tribunais, em geral, podem realizar controle de constitucionalidade de leis, desde que de modo incidental e não principal, mesmo em ações que produzam efeito erga omnes, como as ações populares e as ações civis. Continuo somente nos negritados, porque é muito grande aqui o teor. Como se depreende do pedido transcrito, os autores populares impugnam a série de dispositivos da medida provisória 2048-28/2000. Depois de sucessivas reedições, os preceitos impugnados estão hoje previstos na medida provisória já referida, cujos efeitos perduram por fora do artigo 2º da Emenda Constitucional 32/2001. A pretensão dos autores populares, portanto, não é simplesmente afastar um caso concreto de um caso concreto a aplicação de uma lei com base na suposta inconstitucionalidade. O requerimento equivale à retirada dos dispositivos impugnados do ordenamento jurídico, já que deixariam de produzir efeitos de forma definitiva. No 18, a medida liminar concedida em primeira instância e mantida pelo TRF da Terceira Região, expressamente determinou a suspensão dos artigos 35 e 40 da medida provisória referida, bem como dos artigos 56 e 68, que sejam aplicáveis aos servidores cujos cargos foram transformados e transferidos para a Advocacia Geral da União, bem como as demais medidas provisórias que venham a ser reeditadas com o mesmo objeto. Eu sigo aí, senhor presidente, conforme os senhores veem aí no voto, esse falar do ministro que vai até
a página 14, com referência a esse assunto. No caso em análise, a controvérsia constitucional diz respeito aos artigos 16, parágrafo 4º e 22 da Lei 6295/2011, que se encontram assim redigidos. Aí estão eles redigidos. Verifico, pois, não se saber ao certo quem serão qualificadas como organizações sociais, razão pela qual não se revela claro e a concretude dos efeitos, existindo, no meu pensar, generalidade e abstração da norma, sendo, portanto, possível o controle de constitucionalidade. Registro ainda que, na linha da jurisprudência supra, mesmo não existindo o efeito concreto, na realidade destes autos, observo que a controvérsia constitucional foi suscitada em abstrato, por lei formal, não importando assim se o objeto da norma é geral ou específico, concreto ou abstrato. Por tais razões, senhor presidente, eu estou afastando essa preliminar. Todos de acordo? É elementar que a lei tem efeitos concretos. Ele está confundindo aí com ato concreto, ato administrativo concreto, que não é passível de... Inclusive, eu fiz uma emenda assim, bastante pedagógica. Eu vi. Se Vossas Excelências preferirem, eu posso ler só a emenda. Vossa Excelência fica à vontade. Então, voltemos, então, à segunda preliminar, que está aí na emenda. Já foi votada a primeira preliminar. Preliminar arguída pelo município de Natal, que é a inconstitucionalidade reflexa, que eu estou dizendo do não acolhimento, pretensa violação direta de dispositivos da Constituição Estadual, princípio da simetria que resulta na repetição de alguns textos de lei, que, obviamente, não retira o caráter regional da norma, julgado idêntico da Suprema Corte, que está lá na disposição do voto, esse julgado. Estou de acordo. Perda parcial do objeto, não configuração. Efeitos do artigo 22 da Lei Municipal, 6295, não se limitam ao período de 90 dias previsto no texto legal, abarcando todos os contratos firmados com as organizações sociais contratadas na vigência da lei anterior. Essa preliminar... Alguma divergência relativamente a esse aspecto preliminar? No mérito, a procedência parcial, artigo 16, parágrafo 4, que afronta diretamente o artigo 26 da Constituição Estadual, que eu estou dizendo da impessoalidade, inconstitucionalidade reconhecida, inviabilidade de reconhecimento do artigo 22, letra da lei, que em nenhum momento estabeleceu prorrogação de contratos sem licitação. Pelo contrário, de forma objetiva, dispõe que os contratos em curso deveriam se adequar à vigência da nova legislação, dispositivo que impôs curto lapso temporal para as empresas se ajustarem às novas regras, que foram um prazo de 90 dias, que foi dado, sob pena de rescisão. Estou trazendo inúmeros precedentes do STF e desta Corte. E eu estou dizendo do parcialmente procedente, porque eu estou declarando a inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 16 da Lei 6295, por violação à Constituição Estadual. Nos termos postos pelo relator, por esta relatora, é um relatório bastante grande, é um voto bastante extenso, e eu não sei se tem alguma pergunta a fazer. Eu gostaria apenas de ler aqui, porque fui procurar para meu próprio interesse, como julgador, que o parágrafo 4 diz que o processo seletivo de contratação dará prioridade aos servidores que venham desempenhando as funções nas AMES e nas UPAs, observando os critérios de urgência e qualificação. Exato. Realmente há uma discriminação, há um direito de preferência a quem já está lá e elimina, portanto, o caráter competitivo de uma seleção para todos os outros interessados. Muito bem posto o voto de Vossa Excelência adiantadamente. Todos estão de acordo com o voto da relatora relativamente ao mérito. A unanimidade. Mais algum esclarecimento, desembargadora Zeneide? Mais alguma questão? Está bem explicado, votado, portanto, pela procedência parcial da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público.
Seguindo a ordem de julgamentos, nós temos na pauta do dia embargos a execução da relatoria da doutora Ana Nery, mas não há, para esse processo específico, quórum. Considerando que o desembargador João Rebouças está impedido, GTNS Judiciário, TJ, a desembargadora Judite Nunes Pereira Ferreira de Lermando Mota e Vigílio Macedo. Na sequência, desembargador Vivaldo Pinheiro, revisor do desembargador Amilcar Maia, a quórum. Desembargador Judite Nunes Pereira Ferreira, Lermando e Vigílio estão na primeira suspeição, mas a quórum porque trata de uma matéria em que o desembargador, também o desembargador Amilcar vota. Pois não, Excelência. Em mesa, embargo de execução, embargante do Estado do Rio Grande do Norte, embargado William Rodrigues Silvério. Constitucional, administrativo, processo civil, embargo de execução, excesso na execução do acordo, concordância manifestada pela parte embargada. Isenção de custos processuais, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, a de 33 e 34, condenação honorária de sucumbência, artigo 20, parágrafo 4 do CPC, arbitramento pelo órgão julgador, correção do valor exequente pela tabela 1 da Justiça Federal, pagamento do valor exequente pela via do precatório requisitório, procedência dos embargos à execução. O desembargador voto. Procedência dos embargos. A parte concordou com o excesso, dizendo que, Então não há, que havia excesso na execução. não há controvérsia. Baixar a homologação, não há controvérsia. Todos de acordo. O pagador Saraiva Sobrinho não está presente. Desembargador de Lermando Mota, Vossa Excelência tem 2, foram julgados processos idênticos. Perfeitamente, Excelência, só identificar, mas capitalização, né, dos dois. Isso, Roberto Oliveira de Albuquerque Maranhão julgado, né? e Elia Duarte. Julgado. Estamos por julgado na esteira dos precedentes. Também desembargador Vigílio Macedo, já julgou esse 6º. Maria Zeneide Bezerra, a mesma coisa. Demos por julgado. O 8º, Gilson Barbosa. Vossa Excelência tem por julgado também. Capitalização idêntica aos demais. E a precedência aqui já. Vossa Excelência está de acordo. E o último, desembargador Cornélio Alves, também o mesmo julgamento. Mais algum processo em mesa para julgamento? Não os havendo, declaro encerrada a sessão.